Sabe a sensação que eu tenho? É que a gente não pode ter esperança, mano. A gente não tem esse direito. Cansa. É muito cansativo, mano. É muito cansativo. Que isso? 11 jogos, 9 derrotas. Cara, quem constrói isso? Quem vive isso? Cara, tem times piores que não conseguem essa façanha. Mas o seu Vasco, o meu Vasco, ele consegue. Mas assim, família, a gente precisa colocar alguns pontos aqui, rapidamente, porque tá difícil, cara, de acreditar que o Vasco vai dar a volta por cima com o Fernando Diniz. E repito aqui, eu sei que hoje, grande parte, de repente 90%, 95% da torcida do Vasco defende a demissão do Diniz. E o meu sentimento é esse, porque é muito difícil acreditar que as coisas vão mudar. Porque esse cenário e tudo que ele vai falar na coletiva se repete jogo após jogo. Ah, o Vasco jogou mal? Não. Primeiro tempo, merecia até ter empatado e virado a partida. Segundo tempo piorou bastante. Principalmente depois dos jogadores que entraram, o Vasco não conseguiu criar as oportunidades. Teve uma chance ali ou outra, que a bola rebate, não sobra, a bola passa, ninguém fecha, sabe? Então é muito difícil acreditar no trabalho do Fernando Diniz, cara, e eu não consigo parar de pensar no Mr. Paiva. Eu não tô pedindo aqui a volta dele, não é isso. Só que muita gente na ocasião colocava que o Paiva, ele tinha sorte. Ele não tinha competência. O Vasco tinha sorte, né? Várias vitórias do Vasco, foi que a bola rebateu ali, fez um gol, e o adversário perdeu, e dessa forma o Vasco foi parar lá na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu tô tão desesperado que eu falo, mas meu Deus, é melhor ter sorte do que ter um treinador que consegue, né, até possibilitar o seu time de criar oportunidade, de ter um volume de jogo, de pressionar o adversário, mas não ganha. O Vasco não vence. O Vasco não ganha. A sensação que eu tenho é que eu não vou chegar aqui mais e comemorar uma vitória com vocês. Porque eu não vou, comemorar a vitória contra o Mirassol, contra o Maricá, contra o Boa Vista e contra o Sub-20 do Botafogo. Não dá. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o Vasco não ganha mais, mano. Porque as coisas não acontecem. São os mesmos erros, falta de atenção, a bola não entra, o Vasco cria, a coisa não flui. E mais uma derrota. 11 jogos, 9 derrotas. Então, assim, é muito difícil, família. É uma coisa, assim, que... Eu sei que muita gente leva pro lado da competência, eu também acho que é competência, mas tem um pouco de azar também, cara. A esposa fala, não fala isso não, pelo amor de Deus. Mas não é possível, cara. A bola rebate pra lá, não sobra no pé de ninguém. A bola bate, Coutinho, num minuto o quê? 1 minuto de jogo, pega a bola na cara do gol e chuta todo errado. E várias chances assim, que a bola rebatia ali, ninguém fechava, a bola não sobrava e passava. Eu falo assim, meu Deus, aí o cara vai lá, falta de atenção, acerta a chapada certinho no cantinho. Muita loucura, família. Muita loucura. Então, assim, eu vou ser sincero pra vocês. Eu tô bem confuso nesse momento. Não preciso fazer aqui média pra ninguém. Porque eu entendo o lado da galera que defende o Fernando Diniz, pela questão do histórico do Vasco, de demissões, pelos jogadores que chegaram. E ele foi importante na conversa, nas negociações em relação a esses jogadores. E a galera ainda tá entrando no ritmo. Hoje foi a estreia do Spinelli, o Marino ainda não fez uma partida como titular, então tem muita coisa ainda pra acontecer. Só que, família, a galera que defende, tá? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mano. Parece que o Vasco não vai ganhar, porque, de novo, não jogou mal. Principalmente no primeiro tempo, criou oportunidade, mas a bola não entra, mano. Não entra, o Vasco não consegue ganhar. E assim, contra a Chapecoense, o Vasco criou 1 trilhão de chances e não venceu. Chapecoense deu um chute no gol, empatou com o Vasco. Cara, se não for espiritual, se não for falta de sorte, é só competência, sei lá. Então, assim, eu fico assim agora achando, cara, que a saída do Diniz, ela é importante nesse sentido, mano. Sei lá, sabe? Na falta de sorte, uma questão de energia espiritual, porque parece que a vida desse cara não vai caminhar, mano. Deu lá sorte no Flucê, mas, né... Agora, esse histórico dele, esse retrospecto recente, é derrota atrás de derrota. O Diniz, eu tenho certeza, tem mais derrotas do que vitória. A coisa não flui, a coisa não tá caminhando. E posso te dar aqui um ponto de vista em relação a isso, do que eu vi hoje em relação ao Rogério Ceni. Cara, eu não vou falar aqui hoje, novamente, não acho que a derrota passou pelo Diniz. O Vasco tomou um gol de bola parada. Uma jogada ensaiada e uma falta de atenção dos jogadores, tá? Claro que você pode falar de mudanças, de treinamento e não sei o quê. Cara, mais uma vez, hoje os jogadores não foram competentes. E aí coloco também, faltando um pouco de sorte, esse azar, o Vasco poderia ter saído vitorioso hoje.
Então, assim, mais uma partida aqui na minha opinião, sério mesmo, não acho que... Ah, mas pô, segurou o Coutinho, beleza, concordo, tiraria o Coutinho e deixaria o Nuno, sim, né? Tem algumas situações que eu concordo com você, mas, poxa, né? A galera tem que ajudar, cara, tem que fazer o gol, tem que cravar. Foi o Nuno, foi o Coutinho, próprio Andrés Gomes, não tô falando mal do Andrés Gomes não, pelo amor de Deus, mas teve ali suas chances e a bola não entrou. Então a coisa não vai, a coisa não flui. O que eu quero falar em relação ao Rogério Ceni, cara, que hoje ele fez uma mudança que eu acho que o Diniz é incapaz de fazer. Vai jogar contra o Santos fora de casa. Cara, você tem que ajustar seu time. Será que é interessante jogar fora de casa com o Coutinho, se arrastando em campo? Na minha opinião, não é. Será que não é interessante ter um time mais leve na frente, jogando fora de casa, fechar um pouco mais a casinha, tentar não perder lá? A ideia é essa, fora de casa é não perder. Agora, não é jogar com o mesmo modelo, porque assim, a gente não ganha. Não adianta ter coragem pra jogar, não adianta ter uma ideia de jogo definida se o Vasco não ganha. Se você não reformular, se você não mudar o que está acontecendo nesse momento, porque você bate, você não ganha, mano. Você bate e você não ganha, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar. Se o Pedrinho acha que a demissão não é o caminho, não entende dessa forma, Pedrinho, é bom a gente pontuar que você não deve nada ao Diniz, tá? E o Diniz precisa ter, porque você já passou do ponto do futebol brasileiro. Nenhum treinador, repito, nenhum treinador tem esse retrospecto à frente do Vasco ou à frente de qualquer clube no Brasil, nesse momento estaria trabalhando, estaria tendo sequência. Confiança da diretoria. Então você já passou do ponto. Você já fez um trabalho de Europa. A Europa é uma referência, então você já está fazendo esse trabalho. Porque nenhum clube no Brasil seguraria o Diniz nessas condições. 11 jogos de Série A, nos últimos 11 jogos, 9 derrotas. 9 derrotas. E aí eu vi hoje o Rogério Ceni fazer o seguinte, ele segurou o Gilberto. Contra o Corinthians, o Gilberto foi titular, porque o Corinthians não tem pontas. Né? Joga ali com o Depay e o Yuri Alberto, né? A movimentação dos laterais. Ele sustentou o Gilberto. Hoje, ele segurou o Gilberto e botou um moleque de 21 anos, eu acho que um argentino, não sei, pra duelar com o Andrés Gomes. E assim, o Andrés Gomes levou a melhor sobre ele em vários momentos, mas depois que o Andrés Gomes cansou, porque ele corre o campo todo, e hoje é o principal jogador do Vasco, não é o Coutinho. Diniz, você não tem que tratar o Coutinho com esse carinho todo, você tem que tratar o Andrés Gomes, que se mata em campo. Ele se mata, ele deixa a vida no campo. Ele deixa a vida. Não estou dizendo que o Coutinho não entra com responsabilidade, com carinho pelo Vasco, mas ele não tem essa condição mais. Ele está se arrastando em campo. E o Andrés Gomes com tesão que assim me dá inveja. E aí o Rogério Ceni ele coloca esse moleque para duelar. E teve um determinado momento ali, principalmente no segundo tempo, que o moleque estava sustentando. E o Andrés Gomes já estava sem gasolina. Tu acha que o Diniz é capaz de fazer isso contra qualquer adversário? Olhar para a qualidade, para os pontos fortes do adversário e propor uma mudança? Para você conseguir vencer. Hoje o Rogério Ceni, mesmo com a ideia de jogo dele, que também é ter posse de bola, ele foi pra vencer. Não jogou bem, não jogaram nada, absolutamente nada. O Bahia não teve alguma chance? Não lembro. Não teve, assim, grandes chances. Né? Do Juba, não teve, mas ganhou o jogo. Então, hoje, é isso. A gente precisa vencer partidas. Não precisa jogar bem. Não precisa escutar do nosso treinador que mais uma partida que a gente joga bem, foi superior, não mereceu a derrota. E a gente vai continuar assim até quando? Até quando? É muito difícil, família. É muito difícil. Então, assim, e uma outra galera que não acompanha o Vasco como a gente, né? E tá tudo bem, né? Eles não acompanham e acham que estão no direito de colocar essa opinião na mesa. Mas não é. Hoje a demissão do Diniz, claramente ela é sim uma questão que tem fundamento. Ninguém tá jogando pro alto. Ninguém tá falando merda, não. Porque não dá para comparar um histórico recente do Vasco. Elencos, gente, não dá. Um outro dia eu pontuei aqui o elenco do Vasco, o time titular que jogou contra o Bahia em 2020, que foi o time que foi rebaixado. Eu pontuei aqui, o time era lento, o time era cansado, era mole, não tinha ninguém. Era Thales com Cano, com Benítez, com Bruno Gomes, sabe? Fora da realidade do que estava sendo praticado na ocasião. E hoje o Vasco não. O Vasco tem um time interessante sim. O Vasco tem um bom time sim, só que não vence, gente. Então a galera que veio de fora, vai mandar treinador como mandou isso, quando mandou aquele, nada mudou no Vasco. Não, isso não entra nesse momento que o Vasco vive. Não pode entrar. É só você olhar cada elenco, né, de anos anteriores aí. A gente teve que agradecer, segundo o Carlos Brasil, pô. Agradecer o elenco que estava lá, o elenco que acertou com o Vasco em 2022. Agradecer Edmar, entre outros jogadores, sabe? Bruno Nazário, entre outros aí, uma galera dessa. Faça-me um favor, né? Então, assim, família, eu tô com um sentimento, assim, que com o Diniz a gente não vence mais, mano. Eu tô com esse sentimento, é uma coisa, assim, muito estranha, que a coisa não flui, né? Não vai ganhar, mané. Que troço estranho. A coisa não sai, mané. Rapaz do céu, 11 jogos, 9 derrotas, é surreal. E aí foi o que o José Elan falou, o Vasco não tem time pra isso. 11 jogos, 9 derrotas, não tem, mano.
Não tem time pra isso. Você acha que tem? Não tem, família. Mas assim, cara, em relação ao jogo, eu não vou... Família, mais um desabafo aqui, porque fazer qualquer análise do jogo realmente é difícil pra mim. Porque, cara, o Bahia não jogou nada, não fez nada. Fez o gol ali numa jogada ensaiada, numa falta de atenção. Eu não achei, claro que você vai pontuar alguns erros da defesa, falhas de passe, de movimentação, de perder na corrida, mas eu nem achei, repito, nem achei que o Cuesta e o Robert Renan foram tão horríveis assim. Não acho. Puma, Piton, também não achei, cara. A galera, assim, eu não vejo que o Vasco foi mal. Eu acho que os piores em campo com a camisa do Vasco foram Coutinho e Brenner. Coutinho disparado pior e o Brenner. Outra coisa pra gente analisar individualmente o Coutinho. Só na reta final do jogo que baixou pra buscar a bola, né? Na maioria do tempo ficou próximo da área. Só que ele não decide. Só que ele define mal. Sempre que ele tem a oportunidade de definir, de decidir o jogo, ele erra. Com poucos minutos de jogo, o Coutinho conseguiu. O gol aqui, ele chuta pra lá, mano. É o Coutinho. Não é o Ribamar. Não é o Brenner. Não é qualquer um. É o Coutinho. Coutinho, você não pode errar. Você não pode fazer o que um jogador comum faz. Então a galera que utiliza esse argumento, hoje não. Ele só baixou na reta final. Quando o Thiago Mendes saiu, ele jogou de volante. Na maioria do tempo do jogo, ele ficou lá próximo da área. E não funciona. Não rende. Não participa, sabe? Então, por exemplo, no jogo contra o Santos, será que ele tem a condição de botar Brenner ou Spinelli, Andrés Gomes, Marino, Nuno? Pra ver como é que o time vai fluir, como é que o time vai andar? Sabe? O Vasco precisa de uma mudança de ideia de jogo. O Vasco precisa de uma mudança de característica para ver se realmente a coisa vai caminhar, vai fluir. Se ficar batendo nas mesmas coisas, nos mesmos modelos, nas mesmas ideias, o Vasco não vai vencer. A mensagem está muito clara. A coisa não vai fluir. E assim, família, cara, eu acho que assim, apesar da derrota, eu gostei muito do Barros. Acho que o Barros jogou muito hoje. Gostei muito do Andrés Gomes. É o melhor jogador do Vasco. Melhor, assim, disparado. É o Andrés Gomes por muita coisa. Né? O cara que... Cara, parece que ele é um torcedor no campo. Não cansa, não para, marca, luta, tenta, joga. É o que mais cria jogadas, é o que mais consegue fazer alguma coisa. E... difícil, família. Cara, desculpa que, de repente, a galera, né, gostaria que eu chegasse e ficasse aqui gritando, berrando. Mas eu tô bem cansado. Vou falar, vou ser bem honesto pra vocês. Eu tô bem desgastado. Né, porque é o que eu tô falando, não é somente perder para o Bahia, não é somente empatar com a Chapecoense, é que as coisas, né, a diretoria atenta, o Vasco se movimenta, honrando com os salários, fretando o voo, mudando a estrutura, e o campo não responde, mano. E aí eu fico assim, sem energia, mano. Quando o Vasco perde, eu fico pra baixo mesmo, cansado, tô desgastado, porque eu falo assim, cara, que isso, mano? Se tudo que o Vasco está fazendo nesse momento fosse em outro lugar, com outra camisa, eu fico pensando nisso, pô. Já tava lá na quinta colocação, sem perder tantos jogos, mas com a gente a coisa não flui, mano, sei lá. Então, assim, família, sinceramente, eu fico com esse sentimento que com o Diniz a coisa não vai fluir, o Vasco não vai vencer. Entendo a situação dos jogadores que chegaram, ele foi importante, mas tá muito difícil. E, cara, não tem como debater com a galera que defende a demissão. Eu não tenho argumentos. Qual é o argumento? A galera que defende, qual é o argumento? É repetir os erros do passado? Não, cara, não cabe, não casa. Não tem fundamento isso, sabe? Porque esse time do Vasco, poxa, ele tá dentro de um padrão do Brasil. De um padrão ou até acima do padrão entre alguns times. O Vasco hoje, se você vê peça por peça, ele não é o pior time do Brasil. Ou está, sei lá, entre os 3 piores do Brasil. Com esses treinadores, no passado, era isso que acontecia. O Vasco sempre entre os piores times do Brasil. Hoje, em termos de nome, não é isso. Não é essa história. Então não tem como pegar o que aconteceu no passado e trazer para esse momento e defender o Diniz com esse argumento. Entende? Difícil, cara. Muito difícil. Muito difícil.